Biocombustíveis, fontes de energia limpa e renovável. Este é o tema do programa TV Câmara Entrevista dessa semana. Para falar sobre isso, estou aqui recebendo o Dr. Levi Ezequiel de Oliveira, que é formado pela USP, aqui de São Paulo, e vai falar um pouco sobre isso. Levi, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Levi, conta pra gente então o que são esses biocombustíveis. Então, os biocombustíveis, eles são de fontes renováveis, né, de energia. Então você utiliza biomassa, como o etanol, você utiliza cana-de-açúcar, o biodiesel, você utiliza um óleo vegetal. E toda fonte renovável de energia é considerada biocombustível, ao contrário dos combustíveis derivados do petróleo, que são não renováveis. Então, para você fazer o etanol, por exemplo, você precisa plantar cana-de-açúcar. Para você fazer o biodiesel, você precisa plantar o óleo de soja, por exemplo, né, a soja. Então, são esses tipos de combustíveis que são renováveis. Tá certo. Antes da gente entrar definitivamente nessa parte do programa, vamos falar um pouco sobre esses combustíveis fósseis, né? Eles são finitos? Eles um dia vão acabar? Vão acabar. Então, existem várias previsões já de término dos combustíveis fósseis. Está previsto, tem pesquisas que dizem que vão acabar daqui a 50 anos, tem pesquisas que falam que a gente está daqui a 100 anos, mas a realidade é que eles vão acabar dentro de pouco tempo, né? E se você considerar 100 anos, é pouco tempo, pelo período que a gente vem utilizando esse tipo de combustível. A gente utiliza muito, né? Desde do século XVIII a gente está utilizando esse tipo de combustível aí. E mesmo com o surgimento do pré-sal, dessa nova descoberta aí que o Brasil fez aqui na nossa costa brasileira? Então, exatamente isso que está acontecendo, né? Existem os estudos, as previsões, e cada vez mais, não só no Brasil, que encontrou agora o pré-sal, outros países acabam encontrando outras reservas de petróleo. Então, essa previsão vai postergando. Então, mas assim, o máximo que alguns estudos dizem que 100 anos acaba. E você encontra porque hoje tem tecnologias mais avançadas, então você consegue identificar um poço de petróleo, assim, há 20, 30 anos atrás era diferente, que não conseguiria identificar. E além desse problema de ser uma fonte de combustível finita, né? Quais que são as desvantagens desse petróleo, né? Desse carvão? Então, as desvantagens é exatamente quando você utiliza um combustível desse tipo, você está liberando gases do efeito estufa, né? A ONU já em 2007 emitiu um relatório dizendo que o grande culpado da mudança climática hoje, a temperatura média da Terra está aumentando a cada ano, é justamente o ser humano que está emitindo sem preocupação, há muitos anos, utilizando esse tipo de combustível que você libera o CO2, o dióxido de enxofre, que são gases do efeito estufa. Principalmente o problema é o gás carbônico. Então, essa seria a grande desvantagem. Mas, assim, a sociedade é altamente dependente do petróleo. Se você vê o gráfico assim, do crescimento populacional, ele acompanha justamente desde a época que começou a produzir o petróleo. É uma sociedade altamente dependente, porque o petróleo, além dos combustíveis, né, que se utiliza em carro, gasolina, diesel, você tem outros materiais, plástico, produtos químicos, o asfalto. Então ele trouxe progresso também, ele trouxe crescimento econômico e essa seria a grande vantagem, mas o uso dele está sendo prejudicial, né? É uma fonte aí que elimina muito quantidade de gás carbônico por ano. E ela também, acredito eu, que até para conseguir alcançar esse pré-sal, né, alcançar novos meios de arrumar esse tipo de combustível, deve ser uma tecnologia muito cara também, né? Para identificar não seria tão caro, eles conseguiram identificar. Para você retirar o pré-sal, sim, já é caro. Já é uma coisa que, assim, se você for ver no início, era inviável. Hoje já está se retirando muitos barris de petróleo já do pré-sal, né? Daquela região do Rio de Janeiro já existe, o Brasil já explora essa reserva. Então a gente tem que pensar também maneiras já de substituir esse petróleo, né? Esse tipo de combustíveis fósseis, porque
vai acabar um dia, né? Um dia vai acabar. E a gente tem pesquisa hoje para justamente viabilizar o uso desses biocombustíveis sem precisar fazer modificação no motor. Que nem no caso do etanol. O etanol, o Brasil já tem tecnologia, no mundo inteiro também, para utilizar sem fazer nenhum ajuste muito sério, né? E agora está se pesquisando muito sobre o biodiesel também para substituir o diesel. Porque o diesel é muito barato, né? E você produzir o biodiesel é muito caro ainda. O processo do etanol é muito simples. Você precisa de açúcar e um fermentador. Então você já é uma tecnologia bastante simples. E agora o biodiesel já exige mais, exige catalisador, exige mais recurso, matéria, né? E recurso. E esse etanol que é produzido aqui no país, como é que ele é visto, assim, em termos mundiais? O Brasil é uma grande potência desse tipo de combustível? Exatamente. O Brasil é um exemplo na utilização de biocombustíveis. E, assim, fontes renováveis também, quase metade da nossa fonte energética, da nossa matriz energética é de fonte renovável. Inclusive com uso de biomassa, o etanol. Enquanto que o mundo inteiro, a fonte não renovável, o petróleo, se você vê o mundo inteiro, ele utiliza 87% de combustível não renovável. Enquanto o Brasil, metade. Então, o Brasil utiliza quase 50% de fontes renováveis, né? Então, o Brasil é um grande exemplo e ele tem potencial para isso, né? Você tem terras aí para plantação de cana, né? O pró-álcool foi desenvolvido na década de 70 e está até hoje. Hoje você vai qualquer posto de gasolina e pode abastecer seu carro com etanol, que não é uma realidade em outros países, né? O Brasil tem essa sorte, né? De ter grandes extensões de terra e grande potencial para a produção de biocombustíveis, o etanol e o biodiesel também. Certo. A gente estava falando isso fora do ar também, né? Você tinha comentado que o biodiesel ele já era utilizado antes do combustível fóssil, né? Para os carros, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Então, na verdade, é muito interessante a história dos biocombustíveis. Os primeiros motores foram desenhados para rodar com etanol de milho. E no caso do Rudolf Diesel, que desenvolveu o motor a diesel, ele foi fazer sua amostra com motor com óleo de amendoim. Então, o motor foi programado para usar biocombustíveis. Foi mudado depois. Porque o que aconteceu? No final do século XIX, aquele empresário Rockefeller, ele vendia querosene. Sim. Então ele utilizava o petróleo e jogava a gasolina fora. E vendia querosene não tinha eletricidade na época. Então, com o surgimento da lâmpada, que Thomas Edison inventou, e com o surgimento da corrente alternada, então ele não sabia mais o que fazer com aquilo lá. O que ele fez? Ele convenceu o Henry Ford, na época, a modificar o motor. Então ele falou, tenta fazer um ajuste aí para que eu tenha um combustível muito barato, que é a gasolina. E realmente é barato. Então, foi por interesses, né? Desde o início, os biocombustíveis foram deixados de lado. E por interesses econômicos mesmo. Mas, assim, agora com a questão ambiental, os biocombustíveis surgiram de novo como um tema, assim, importante, com urgência, né? Precisa ser modificado e muitos países já estão na frente, já tentando substituir, não depender mais do petróleo, né? Porque uma economia você pode depender totalmente do petróleo ou você produzir biocombustíveis. Certo. E, na verdade, a gente está falando dele ser renovável, tudo, mas por qual motivo que ele é renovável? Porque pode se plantar mesmo isso? Ele é renovável porque o ciclo de carbono dele é fechado. Você, por exemplo, o etanol. Você planta cana-de-açúcar, você extrai o etanol e quando ele é utilizado no motor, a combustão dele libera o gás carbônico. E o gás carbônico, é absorvido pelas novas plantas, pelas novas safras que estão em crescimento. Então, ele absorve pela fotossíntese. Então, mas o ciclo não é 100%, não é fechado 100%. É 90%, vamos dizer assim, que fica 10% de gás carbônico a mais. Mas é muito mais limpo do que um combustível fóssil, né? Que é 100%, você tira uma fonte de carbono lá debaixo da terra e elimina para a atmosfera. Isso aí é totalmente, assim, prejudicial, né? Pelo menos
os biocombustíveis absorvem 90% do... Essas plantas, essa plantação, ela não absorve de maneira alguma esses combustíveis fósseis? Absorve também, só que a taxa... É menor? Não, ele absorve qualquer gás carbônico que está no ar. Só que a taxa de... Você eliminar um gás carbônico do etanol, por exemplo, ele vai absorver qualquer gás carbônico que está no ar. Só que o problema dos combustíveis fósseis é que você elimina uma carbono na forma de gás carbônico e não tem, né? Você só está tirando da terra, colocando em combustão e eliminando. Você não tem nenhuma absorção. Você tem absorção pelas plantas que estão em crescimento. Hoje, para você se combater o excesso de gás carbônico na atmosfera, que nem você está, essa preocupação muito grande, é com projetos de reflorestamento. Porque se você tiver árvores em crescimento, a biomassa dele está crescendo. Então ele está absorvendo mais gás carbônico que elimina. Aí quando que nem a Amazônia, as florestas que já estão assim no clímax que fala, a taxa de gás carbônico que ele absorve é o mesmo que ele elimina. Então você não tem um sequestro de carbono que se diz, né? Sim. O sequestro de carbono acontece quando você tem plantas em crescimento. Então o ideal seria você fazer... Por isso que os combustíveis renováveis são excelentes, né? Porque você tem a safra, você colhe, retira o biocombustível e precisa plantar de novo. Então esse é o grande apelo. Entendido. E quais são esses tipos de biocombustíveis que tem? De onde que é tirado? Só das plantas também? E o biocombustível é de material da biomassa na maioria das plantas. Mas tem os biocombustíveis de primeira geração, que é utilizado plantas. Por exemplo, etanol ou biodiesel, que você utiliza óleo de soja, óleo de girassol. Você precisa plantar grandes extensões de terra. Os biocombustíveis de segunda geração, eles já aproveitam a biomassa de resto que seria jogado fora. Então, por exemplo, cavaco de madeira, bagaço de cana, palha de arroz, lá tem muita fonte de carboidrato. Então você poderia aproveitar esse carboidrato para fazer o etanol. Seriam os biocombustíveis de segunda geração. Você não precisa mais plantar grandes extensões de terras que dizem que e realmente compete com o alimento, né? Você poderia estar plantando alimento ali no lugar de combustível. Esse é o biocombustível de segunda geração. E o biocombustível de terceira geração, a fonte já são as algas. Então, eles são considerados vegetais, né? E as algas você tem um aproveitamento melhor e você não precisa grandes extensões de terras para plantar. E ele cresce muito rápido. Então, o crescimento dele é muito rápido e o sequestro de carbono dele é muito alto. Então, além de ser... seria o biocombustível do futuro, né? A gente está tanto para etanol como biodiesel. Entendi. Isso que você falou das plantações, de certa maneira, com você plantando fazendo esse tipo de plantação, você não acaba consumindo uma área que poderia ter uma floresta, não acaba favorecendo o desmatamento? Acaba favorecendo. Tanto é que o Brasil já foi criticado já, mas assim, são os biocombustíveis de primeira geração. Por isso que precisa de investimento em pesquisa para você utilizar mais o biocombustível de segunda geração, que ainda é caro, e o biocombustível de terceira geração, que você não utiliza tanto espaço de terra. Então, por isso que é a grande preocupação assim, de todos os países justamente utilizar a alga, que é que você não vai competir com o alimento, que é o grande problema dos biocombustíveis, né? Você utilizar uma terra agricultável para plantar combustível sendo que você poderia estar produzindo alimento. Certo. Imagino que isso também não deve ser tanto o grande problema do país por causa da extensão territorial que a gente tem, né? Mas assim, em países de extensão territorial menores, né? Aí eles já têm esse problema de que não tem terra onde tem uma plantação, né? Exatamente. O Brasil já tem 75%, por exemplo, o biodiesel, 75% da matéria-prima é óleo de soja. Então o Brasil já produz soja, já tem bastante terra para produzir soja, 75%. E é uma terra que você poderia estar plantando um alimento também. A soja, o óleo de soja é comestível, né? E
quase 20% é do sebo bovino, que é o biodiesel de segunda geração. Você está aproveitando material que seria descartado, não tem nenhum valor, e está aproveitando, principalmente no estado de São Paulo. E a grande intenção da pesquisa nossa, por exemplo, é desenvolver biodiesel de outras fontes, você não utilizar o óleo de soja. Entendi. Essa plantação também, eu não sei se existe uma outra desvantagem aí, mas eu acredito que a irrigação também dessa plantação deve ser imensa, né? O tanto de água que se deve utilizar para irrigar essas plantas deve ser enorme. Não sei se isso também pode causar um problema hídrico maior do que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Sim, a agricultura consome grande porcentagem de água que é consumido no Brasil e em outros países. A agricultura consome muita água, né? Então, plantações, para você ter criação de gado, então você tem um animal lá, ele precisa beber água, você precisa de irrigar, então consome muita água. Muita água vai para a agricultura e por isso outro motivo da gente estar acreditando nos biocombustíveis de terceira geração. Isso que você falou dos de segunda geração, que são coisas que teoricamente já seriam descartáveis, né? Cavaco e tal. Nesse caso, eles também não seriam uma vantagem, além dessa da primeira geração? Seria uma vantagem. Só que os biocombustíveis de segunda geração, quando você aproveita um carboidrato que tem menos acesso ao açúcar. Você precisa transformar aquilo em açúcares fermentíveis. Aí você tem o mesmo processo do etanol de primeira geração, mas ele está na forma de celulose, que é uma molécula mais complexa. Então você precisa de enzimas, então é mais caro. Então hoje já não se acredita tanto no biocombustível de segunda geração, que ele acaba sendo mais caro que o de primeira, né? Não dá para competir. Mas é uma saída, depende do país. O país tem... cada região do mundo vai ter que se adaptar do que ele tem. Então, por exemplo, no estado de São Paulo você tem muita quantidade de abatedores de gado, então você tem bastante sebo bovino, por isso que é utilizado. E qual que é essa situação desses biocombustíveis pelo país, já que você citou o estado de São Paulo, por exemplo? Existe algum estado, alguma região que é mais propensa a ter a utilização de algum tipo dessas gerações já? Sim, no caso, por exemplo, do etanol, que você pode aproveitar palha de arroz, na região aqui do Vale do Paraíba mesmo, você tem a região de Lorena, lá tem um monte de plantação de arroz. E tem um colega meu de pesquisa que ele pesquisa exatamente, obteu o etanol de palha de arroz, que seria jogado fora para você aproveitar, tornar viável, né? E depende e no caso do biodiesel também, por exemplo, no Nordeste tem muita produção de babaçu, outras palma, outras oleaginosas que poderiam ser aproveitadas para a produção de biodiesel. Então, de acordo com a região, o que seria mais propício tanto você produzir, né, plantar, ou aproveitar o resíduo de acordo com a economia local, né? Então, você aproveitar o resíduo de algum processo, alguma biomassa, o bagaço de cana é utilizado já no estado de São Paulo já é utilizado, mas não em larga escala. Algumas usinas já estão fazendo um biodiesel de segunda geração com bagaço de cana, que seria jogado fora. Mas assim, está no início, né? São usinas piloto, mas no futuro é aquele negócio, a gente está competindo com combustível muito barato, né? Que é o gasolina, no caso do etanol. E o biodiesel competindo com o diesel, que é muito barato. Então, no futuro, quando começar a faltar escassear a fonte não renovável, essas tecnologias vão ficar bem mais acessíveis e dentro de 5, 10 anos já está disseminado aí, né? Sorte que o Brasil já está na frente e já tem tecnologia para produzir esse tipo de biocombustíveis. Tá certo, Levi. A gente vai fazer uma breve pausa aqui e a gente volta no próximo bloco falando mais sobre biocombustíveis.